Olá para você que está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria poder compartilhar com você a nossa experiência da nossa ida a Israel esse ano. Eu tive a alegria de estar lá junto com a minha família e amigos muito preciosos também, agora no mês de fevereiro e início de março desse ano, né, de 2023. E indo para lá, né, caminhando por lugares onde até então nós caminhávamos só pela leitura bíblica, e estar lá no lugar físico onde Jesus desenvolveu seu ministério, onde ele conheceu pessoas, onde ele se relacionou, onde ele morreu, onde ele ressuscitou e onde ele virá também governar, onde ele estará governando também esta terra. Trouxe assim para mim em particular uma nova perspectiva da pessoa de Jesus, né, fazer uma imersão, né, no lugar por onde Jesus esteve, também me ajudou a entender melhor, né, quem Jesus é e também a minha identidade nele. Então, o propósito desse vídeo e dos outros que você vai assistir é também te ajudar, né, nessa caminhada de fé, nessa identidade com o Senhor Jesus e também favorecer a sua identidade, né, o fortalecimento da sua identidade cristã nele, tá bom? Então, é uma alegria estar aqui com você. Espero que você aproveite esse material, que você também use esse material, né, caso você precise também nos seus estudos bíblicos e tudo mais. Fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá? Bom, eu vou começar então a explicar para vocês essa experiência dessa nova perspectiva que eu tive a partir dessa ida a Israel. Mas antes disso, eu vou comentar com vocês aqui rapidinho uma experiência que eu tive em 2015, quando eu fui conhecer, junto com o Ricardo, meu pai e minha mãe, a cidadezinha onde o meu pai nasceu. Meu pai nasceu numa cidade do norte de Minas, chamada Cônego Marinho. É uma cidade bem pequenininha, mas que ela está colada com uma cidade um pouco maior, que é a cidade de Januária. E nós fizemos essa viagem juntos, né? Nós quatro, para Cônego, em 2015. Meu pai já estava com um pouco mais de 80 anos. E foi uma viagem muito boa, foi uma viagem assim que ficou na minha memória e no meu coração. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque na semana pós-Israel, eu estava aqui em casa e eu comecei assim lembrar dessa viagem que eu fiz, né, em família para Cônego, quando a gente foi conhecer lá. Eu fui conhecer a cidade do meu pai, né? O Ricardo já conhecia. E eu achei incrível porque assim, nossa, tem alguma coisa aí que o Senhor tá querendo me falar. E aí eu começando a lembrar da viagem que a gente fez para Cônego, lembrando assim das ruas por onde eu fui, lembrando assim do estilo de vida lá que os meus tios, minhas tias, meus primos têm, né? A comida gostosa que eles comem lá. Eu comecei assim lembrar de tudo isso e eu lembro na época como isso me fez bem para eu entender meu pai. Né? Olha que incrível isso. Meu pai na época tinha um pouco mais de 80 anos, ele já estava com quase 82 anos. E aquele ano foi muito interessante porque assim eu compreendi muito melhor meu pai, né? Eu compreendi muito meu pai assim no sentido a educação que ele me deu, o jeito que ele criou não só a mim, mas meus irmãos também, né? O tipo de esposo que ele sempre foi, o tipo de homem, o caráter, sabe, que ele sempre teve. Então essa ida minha para a cidade do meu pai me fez compreender muito bem quem ele era, né? E meu pai já estava com mais de 80 anos e olha só eu entendendo meu pai naquela época, né? Mas para mim fez muito sentido, né? Fez muito sentido. E aí voltando, né, voltando, né, depois de Israel e eu lembrando dessa viagem, eu percebi que Deus assim estava querendo entregar para mim um entendimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Né? Eu vi o Espírito Santo trabalhando nas minhas memórias, né? E trazendo entendimento para aquele tempo que eu estava vivendo ali. E chegando então, né, de Israel, alinhando, né, os versículos, os textos bíblicos, né, as lembranças, né, que as fotos começavam a trazer, eu falei, não, o Senhor realmente está querendo me explicar algo. E eu entendi que então através, né, dos lugares por onde nós fomos, em especial, né, a cidade de Jerusalém, ela estava trazendo uma perspectiva sobre a pessoa de Jesus para mim, né, que eu pensando sobre Jerusalém, pensando nas coisas que eu vi lá, as ruas por onde eu passei, o estilo de vida das pessoas, já é uma cidade totalmente diferente, não é a Jerusalém da época de Jesus, mas a gente vê muita história em tudo que está lá, né? Então eu vi que a cidade de Jerusalém estava trazendo para mim sim uma nova perspectiva da pessoa do Senhor Jesus e trazendo uma nova perspectiva da pessoa dele. Eu pude então compreendê-lo mais. E a partir dessa compreensão, isso também veio trazer um efeito positivo sobre a minha identidade nele. Então, a partir do momento que a gente
recorre, né, que a gente volta às nossas origens, né? Isso tendencia a fortalecer a nossa identidade, né? Assim foi com o meu pai, naquela experiência que eu fiz em 2015, indo à cidade dele, e eu vi que eu indo a Jerusalém, né, vendo as coisas que eu vi lá, em especial 3 coisas que eu vou falar agora para vocês, isso veio trazer uma identidade mais amplificada sobre a pessoa de Jesus, tanto dele para mim, como eu nele. E é isso que eu espero passar para você agora, nesse breve estudo bíblico aqui que eu vou passar para vocês. E quando a gente fala sobre Jerusalém, a gente fala sobre 3 coisas específicas agora, tá? São os 3 itens que me chamou a atenção e que eu vi muita identidade do Senhor Jesus nisso. E vendo a identidade do Senhor Jesus nisso, eu pude então fortalecer a minha identidade nele, tá? E essas 3 coisas, esses 3 elementos que eu vou falar aqui para vocês, são elas: a pedra, a oliveira e a mostarda. Antes da gente entrar no elemento pedra, eu vou explicar para vocês algo curioso que a gente viu lá em Jerusalém. O que é? É que as casas são todas clarinhas, as casas são todas claras, da cor, lembra muito a cor da minha cortina aqui atrás, ó. E aí o nosso guia explicou, ele falou o seguinte: olha, existe uma lei municipal aqui em Jerusalém, que as casas devem ser todas da cor da pedra de Jerusalém. E em Jerusalém, não só ao redor, né, dentro de Jerusalém como ao redor da cidade, existe muito calcário, né? E o calcário é uma pedra clara, e aí as casas, elas são todas revestidas com a pedra de lá. Muito interessante. Então, quando o guia comentou sobre a respeito dessa lei municipal, e quando a gente começou a ver assim a arquitetura e o estilo das casas lá, isso assim já começou a despertar um certo interesse, né, de entender melhor o porquê da pedra. Acompanhe agora comigo o trecho que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 37, que diz assim: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, quando eu lembrei desse trecho aqui no Evangelho de Lucas, e essa expressão que Jesus fala assim, as próprias pedras clamarão, a gente percebe assim o Senhor Jesus, ele recorrendo, né, a esse elemento pedra, para colocar aí a mensagem, né? A mensagem assim emocional que esse momento ali estava carregando diante das pessoas. Então, assim, estava tendo uma mobilização de pessoas, estava tendo assim uma mudança, né, na rotina ali da cidade, e as pessoas ali eufóricas, alegres, louvando a Deus, recebendo Jesus como rei. Isso era uma mensagem não só para aquela época, né, mas também era uma mensagem que também estava incomodando os corações de algumas pessoas. E esse incômodo, isso ali, aquela alegria do momento, aquele calor do momento, aquilo ali era impossível de que deixasse de acontecer. Mas se aquilo não acontecesse, as pedras iriam revelar quem Jesus era, né? E aí, quando você chega em Jerusalém, você olha aquele monte de pedra, você vê aquela cidade reconstruída sobre pedras, e aonde não é pedra, é cor de pedra. Isso também traz uma mensagem para o nosso coração, né? E se a gente entender também o elemento pedra, é um elemento que transmite força, que transmite sustentabilidade, que transmite durabilidade, que transmite segurança, né? Então a gente percebe que na essência desse elemento pedra, né, na verdade desse elemento pedra, na composição desse elemento pedra, a gente pode perceber muitas coisas também que diz a respeito do próprio caráter do Senhor Jesus, que diz a respeito da segurança do seu governo, da verdade do seu governo, da estabilidade do seu governo. E lembrando agora também, no momento que a gente está preparando esse material para você aqui no vídeo, eu lembrei de uma fala do Senhor Deus através do profeta Isaías, né? E a gente vê assim como Jesus, ele carrega muito a essência, né, de Deus Pai também através do Evangelho. Quando Jesus fala assim que as próprias pedras clamarão, a gente vê Jesus assim chegando ao extremo de uma afirmação, né?
A gente percebe também isso lá no capítulo de Isaías, capítulo 49, no versículo 15, quando Deus fala assim através do profeta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, a gente percebe assim, tanto Jesus no Novo Testamento e Deus ali no Antigo Testamento, essa unidade, né? Essa vivência, né, entre eles dois, como um ou outro carrega a mesma fala, o mesmo jeito de ser, o mesmo jeito de pensar. E quando Jesus ele fala assim que as próprias pedras clamarão, né, a gente vê assim o mesmo jeito que Deus pensou lá atrás para falar sobre Israel, né, que ainda que a mãe se esquecesse, uma coisa que é impossível de acontecer, mas que ainda se acontecer, da mãe esquecer do filho, ele jamais se esquecerá, né? Então a gente vê assim tanto Deus, né, ali no Antigo Testamento, né? Assim, Jesus trazendo também esse mesmo comportamento no Novo Testamento, chegando ao extremo de uma afirmação, né? Ainda que eles não clamarem, né? As pedras clamarão. Bendito seja, Nós vamos chegar para uma consulta que nós vamos caminhar por aqui. É muito tranquilo, é muito seguro andar lá no